Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Boa noite, telespectadores da TV Cidade. Muito orgulho, com muita satisfação, iniciamos mais um bate-papo com o Chico Erim nessa sexta-feira, quando já vamos encerrando, né, o último dia útil de setembro de 2018, a menos de 10 dias da eleição, e a gente tem a honra de receber aqui. Eu gostaria de falar, né, aqui para vocês dois aquilo que eu escrevi nas nossas chamadas, né, quando eu compartilhei, que aqui tinha uma dupla hoje, não sei se vocês chegaram a ver, que aqui tinha uma dupla que faz muito bem para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Um de Taubaté, outro de Pindamonhangaba, com dois brilhantes pessoas que prestam um brilhante serviço, e é isso que nós estamos precisando na política. Então, eu queria, a primeira coisa, agradecer o Livelto Vela, agradecer o Igor Cauê, e a gente vai, uma hora aí, que vai colocar um pouquinho das coisas no ar. Obrigado por vocês terem vindo. Eu sei que a campanha, vocês deixarem a campanha nessas alturas, para mim é uma honra receber vocês. Boa noite. Vou deixar vocês falarem, porque o momento é seu, não é meu. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite Chico Erim, boa noite candidatos. A gente está aqui para poder apresentar nossas propostas. Meu nome é Igor Cauê, eu que sou o mais jovem candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, e a gente vem aí para construir um mandato diferente de juventude, um mandato de renovação e renovar com qualidade. Durante agora a noite a gente vai apresentar nossas propostas, e a gente agradece já de antemão a oportunidade de conversar não só com você que nos assiste, mas aqui com o nosso brilhante Chico Erim, para que a gente possa construir sempre o que há de positivo na política, dando exemplo, vivência, experiência e quadros de propostas efetivamente para o Congresso Nacional. É isso aí. Boa noite meu amigo Chico Erim, boa noite candidato, boa noite a você, telespectador, você aqui na TV Cidade, né? Sou Livelto Vela, de Pindamonhangaba, candidato a deputado estadual, e estou na mesma linha do Igor. A gente tem uma proposta diferente. Somos candidatos jovens, pela primeira vez eu saio como candidato, você é o mais jovem, creio que é a primeira vez também. E a campanha está bacana, é uma campanha limpa, uma campanha sem promessas, uma campanha sem agressões aos concorrentes. E está bacana, as pessoas não medem o candidato com a força, com o potencial que ele tem de agredir o seu concorrente, o seu adversário. Eu acho que a política está desgastada, muito se deve a essas intervenções que as pessoas fazem, de agredir, de falar mal, de pulverizar o ódio. Eu estou fazendo diferente, eu saio com a minha equipe, a equipe da alegria, a caminhada do Vela pelas ruas de Pindamonhangaba, pelas cidades do Vale do Paraíba, e tá bacana, a gente está muito confiante. A gente, vocês tocaram um assunto, né? Vocês são novos. As pesquisas, né, elas falam, né, sempre no branco, fala no nulo, e hoje já existe um terceiro elemento, que é aquele que não quer votar também.
E está aumentando isso, né? Eu vou para a praia, eu vou fazer churrasco, eu vou pagar os R$ 3,80, R$ 3,90, mas eu passei toda a campanha trazendo gente nova que nem vocês, gente do bem. Por quê? Eu acho assim, eu não sei a ideia de vocês, eu acho que a gente fica disputando a eleição de presidente, fica disputando a eleição de governador e a gente esquece do parlamento. E é vocês que vão mexer na vida da gente, é vocês que podem melhorar a vida do brasileiro. É um no Congresso, é o outro na Assembleia, é o outro na Câmara de Vereadores. Eu até tenho uma proposta, se vocês chegarem, não quero ser minha não, vocês façam mão dela. Eu acho que a próxima eleição, eu acho que tem que desbloquear a eleição do parlamento. Eu acho que ela é tão importante quanto a eleição majoritária, porque e não se dá o devido valor ao estadual, ao federal e ao vereador. Não sei qual é a opinião de vocês, mas... Vamos lá. Então, se tratando especificamente sobre o processo eleitoral, é evidente que a gente precisa renovar com qualidade. Renovar com qualidade significa trazer alternativa para o povo brasileiro hoje, que sofre com a falta de desemprego, trazer alternativa para a juventude que falta com a qualidade de ensino e trazer isso com proposta. Dentro de nossa construção de mandato popular, eu proponho a construção de um único mandato. Sabe por quê? Porque eu não acredito no processo de reeleição. Porque hoje o processo de reeleição, infelizmente, por grande maioria do Congresso Nacional, tem perpetuado o que há de pior na política brasileira. Sim. É momento da classe política passar a dar exemplo ao povo brasileiro. É momento de nós olharmos e reduzirmos sim o número de deputados, discutirmos as verbas salariais de deputados e discutirmos os avanços das pautas do Congresso, conveniado com diminuição de gastos dentro de gabinetes, e isso para iniciar um processo transparente e inovador na política. Além disso, é preciso fazer reformas políticas e estruturais que estão ligadas exatamente com a representatividade. Hoje, se nós olharmos o Congresso Nacional, dos seus 512 deputados, mais de 300 estão ali pelo terceiro ou quarto mandato, e de grande parte da sua maioria são familiares entre si. A minha campanha é uma campanha que realmente não tem muito dinheiro para poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é campanha com qualidade, com proposta. E eu vou justamente explicar aqui as propostas da área de educação, de saúde, as propostas voltadas para o emprego, a proposta para a juventude, relações internacionais, direito do consumidor. São áreas que nós precisamos atuar de forma efetiva. Pararmos, às vezes, de só discutirmos bandeira partidária e passarmos a discutir a política pública, porque de fato as pessoas estão vivendo, estão sofrendo com os desmanches colocados pelo atual governo, principalmente no Congresso Nacional, e pelas retrógradas políticas que têm sido representadas nas bancadas ruralistas, bancada do agronegócio dentro do Congresso. A gente vai dizer para o Congresso uma forma diferente com juventude. Bacana. Eu sou presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Pinda, porém eu tenho uma opinião um pouco diferente do meu amigo, do candidato. Eu vejo que a política não pode ser meio que robótica, ela não pode ser meio pragmática, com proposta, com isso, com aquilo. São segmentos de classe. Sim. Você citou a área ruralista, o pessoal da bala, o pessoal da Bíblia, o pessoal disso, aquilo. Eu sou presidente de sindicato. Eu tenho feito uma campanha andando na rua. Chico, eu ando 8 km por dia. Hoje de manhã eu estava em Guaratinguetá e agora à noite eu estava no bairro de Pindamonhangaba, saúdo aí o pessoal da Zona Leste, e a gente anda nas ruas. E lá eu vejo a realidade, lá eu vejo a necessidade, lá eu vejo o que o povo realmente quer. E eu vejo que muitos políticos não vão à rua. Sim. Tem muitos candidatos de Facebook, Sim, candidatos de redes sociais, candidatos que ficam sentados atrás de um teclado, candidatos bons de discurso, mas não sabe o que o povo está sofrendo. Eu fico impressionado que em pleno século XXI ainda tem pessoas que não sabem que o Haddad é candidato a presidente. Eu ando na rua e as pessoas falam, e aí, Vela, e o Lula? Eu falei, o Lula está preso, o candidato do PT é o Haddad. É o Haddad. Tem pessoas que não sabem quem é o Haddad. Tem pessoas que não têm o que comer. Tem pessoas que têm a sua energia elétrica cortada, está com a água cortada, está na miséria. Não vai ter internet. E olha que a periferia de Pinda, eu creio que Taubaté também é assim.
É muito, mas é muito desumano. E é lá que eu estou fazendo a minha campanha. É lá que eu estou sentindo, que eu estou vendo que realmente necessita a população. Necessita de carinho, necessita de políticas públicas voltadas para ela. É a política da desigualdade, né, que o PT sempre pregou, que fez aquela sua plataforma de campanha. E eu tenho as minhas propostas, que é a plataforma principal, o desenvolvimento econômico, atrair indústria para nossa região, para o Vale do Paraíba, que já chegou a ser a terceira região mais rica do Brasil, e hoje a gente está perdendo espaço. É uma região muito grande, 2 milhões de eleitores, para ter 2 deputados estaduais e 2 federais é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. O nosso povo precisa realmente analisar com mais carinho essas possibilidades, principalmente de candidatos de outras regiões que vêm aqui ao Vale do Paraíba, capitaliza o nosso voto e depois não volta. Isso é lamentável. E a minha principal campanha é a rua, é sentir o que o povo quer, o que o povo faz. E o deputado federal, o deputado estadual, não adianta. Eu falo isso no olho da população. Eu falei hoje com 500 pessoas, bati palma em 500 casas. Eu olho no olho e falo, não vou fazer promessa, porque um deputado ele pode apresentar um plano de governo com várias propostas, com várias promessas. O parlamento não consegue fazer. O parlamento não consegue. Eu posso muito bem, Chico, chegar numa região aqui de Taubaté, numa região de Pinda, saber da necessidade da região e falar para os moradores, falar para os habitantes da cidade o que eles querem ouvir. Olha, a minha proposta é isso, aquilo, e realmente não consigo fazer. Tem toda uma articulação lá dentro, eu sei como funciona o movimento sindical, eu já tenho aí 15 anos de experiência nas articulações, nas negociações, na presidência de uma entidade muito representativa em Pinda. Eu represento hoje 24 mil pessoas, eu falo isso, são 8 mil diretos na base, mais as famílias. Eu sei que não é a força de um deputado que ele consegue apresentar as propostas. Daí, Igor, fica esse descaso com a política. Deus queira, um candidato jovem, um candidato representativo, seja eleito. Torço para que você seja eleito. Mas muitas das suas propostas que você está propondo hoje, está apresentando para a população, você não vai conseguir fazer. Aí vai chegar daqui a 4 anos, você vai estar com aquele papel que você vai lutar, você vai articular, mas o nosso sistema é muito cruel. O parlamento, a gente vive no regime presidencialismo com modos parlamentares, tanto é que a presidenta Dilma caiu, os presidentes caem porque não tem a força do parlamento. O Igor sente isso em Taubaté. Nós não temos uma Câmara de Vereadores que fiscaliza o prefeito. Nós temos uma Câmara de Vereador que fala amém e que agradece o prefeito toda a sessão. Obrigado, prefeito, porque depois das asfalto. Obrigado, prefeito. Aqui não tem discussão? Não tem discussão. O Igor sabe o que eu estou falando. Sei. Então, vamos lá. Eu gostaria de explicar um pouco para as pessoas, né, por que eu sou candidato a deputado federal, né? Eu chego aos meus 22 anos de idade, mas eu tenho 10 anos de vida pública. Iniciei lá com 12 anos de idade, no Grêmio Estudantil, fui jovem embaixador brasileiro para discutir questões de sustentabilidade, estive na Rio+20, fui para a ONU, depois eu participei de atividades dentro do Conselho de Educação, fui mais jovem, estar dentro do Conselho Municipal de Educação, depois fui reeleito no Conselho Municipal de Educação, estou eleito Conselheiro Municipal de Cultura e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Taubaté. Mas dentre essas funções já fui presidente do Fórum Permanente da Juventude, já estive à frente aí de trabalhos voltados nas questões de saúde pública, principalmente com a pessoa com câncer, porque dentro da minha casa eu já passei por essa realidade, e hoje eu sou candidato porque acredito que temos que ter 3 realidades. Uma que é a experiência de estar na gestão pública. Hoje sou conselheiro, sou presidente de um conselho, administro de forma um cargo eletivo, 100% voluntário, e temos avançado em pautas como um programa do ProInd, avanço em aporte ao fundo municipal para criança e adolescente, beneficiando aí mais de 3 mil crianças na cidade. Além disso, eu acredito também na capacidade nossa de conhecimento. É importante que o candidato conheça e estude, né? É importante que tenhamos representantes que consigam dialogar com a legislação, que é complexa sim, que infelizmente no Brasil, no sistema civil law, em qual a gente tem um sistema jurídico muito com arcabouços difícil. Minha área de formação é em direito. E o terceiro ponto, o comprometimento com o povo. Comprometimento daquele que saiu da base da população, que mora lá no final do Jardim Gurilândia, na divisa com o Residencial Santo Antônio aqui em Taubaté, aquele que estudou na escola pública, estudei na escola Ezequiel de Souza, estudei no Amácio Mazerope, no Agostinho Silva, enfrentamos as pautas relacionadas à drogadição, enfrentamos a realidade hoje do jovem não ter curso técnico, não ter trabalho, ou quando tem universidade não tem financiamento estudantil, e tudo isso a gente tem proposta para alterar.
eu vou dar a oportunidade para o candidato falar um pouco dele também, mas é sempre importante a gente iniciar por pautas. A primeira delas é estabelecermos a reforma tributária. Ô Vela, a Câmara Municipal de Taubaté não gosta do Igor. Ele fez o maior discurso, que aquela, né, entre os 19, nós temos 19 vereadores, e os discursos do Igor foi melhor do que os 19 junto em todas as sessões de 2017. Não, parabéns. Aqui, né, eu não conhecia, eu ouvi pelas redes sociais, não conhecia pessoalmente, eu vi que ele tem uma boa oratória, tem um bom discurso. E a Câmara de Pina é também nos mesmos modos. Nos mesmos modos. É branda, vai lá pacífica, não tem discussão, o presidente coloca em votação, todos aprovam, todos aceitam, não tem um debate caloroso. Agora, recentemente, teve uma situação lá da CIP, uma contribuição da energia elétrica, né? E colocaram para votar, os vereadores colocaram em pauta, aprovaram, teve um reporte muito grande, um repúdio muito grande da população, eles recuaram. Aí cada um faz o seu discurso, olha, foi um mal entendido, foi isso, aquilo, e jogaram para a mão do prefeito. O vereador não revoga lei, quem revoga é o prefeito, e está lá na mão do doutor Isael para ele fazer realmente com que esse projeto, com que essa proposta seja liquidado, porque foi... Quem comandou isso aqui em Taubaté foi eu. Ah, é? Na época, só para você ter uma ideia, a contribuição de iluminação pública foi votada no dia 27 de dezembro. 27 de dezembro. No apagar das luzes. No apagar das luzes. Em eleição extraordinária, a Câmara convocada. Eu, como engenheiro elétrico, eu mostrei tudo, né? Fiz relatório, mostrei o que aquilo acontecia. Fomos para a Câmara, mas não teve. Não adiantou. Passou, nós estamos pagando, o prefeito não presta conta disso, está escrito lá, está lá desde 2015 que ele está cobrando, já fazem 3 anos. A qualidade de iluminação nossa está lá embaixo, ele terceirizou e está aí, né? A ANEEL não conseguiu fazer isso no Brasil inteiro, né? Ele disse uma parte dela. Mas tá um desgaste político muito forte lá em Pina. E os caras estão sentindo, porque o que aprovou aqui é o seguinte, é uma porcentagem da conta de luz. E a conta de luz vem subindo, porque tem tarifa vermelha, bandeira branca, bandeira vermelha. Bandeira branca, bandeira vermelha, e a contribuição é em cima disso. Quer dizer, até a hora do calor, usou o ar-condicionado, o cara está pagando mais contribuição. E ele fez um projeto que o cara não tem iluminação na rua dele, mas paga. Quando a gente trata do legislativo, né, em especial o legislativo municipal, há uma grande ainda falta de consciência a respeito dos debates. É muito importante que nós reforcemos que a Câmara Municipal tem que debater quando forem, às vezes, necessárias com o povo, em audiência pública, em consulta pública, as pautas como transporte público, saúde pública, mobilidade urbana, as pautas de educação, tem que ser debatido. Não basta instituir um modelo de Câmara de participação em que só o secretário tem a vez e voz e a população tem 2 minutos de fala. Mas tratar de Câmara Municipal ainda é uma realidade que está relacionado a muitos interesses locais, né? Mas eu me preocupo ainda mais do que só a Câmara Municipal como a de Taubaté. Me preocupo com a realidade da Câmara Federal. Nossa Câmara Federal hoje, que tem pautas muito retrógradas. A exemplo disso, está sendo votada a PL do veneno. PL essa que quer alterar a proibição aí de produtos orgânicos na mesa do brasileiro e trazer para a mesa do brasileiro o produto manipulado geneticamente através da transgenia e também do agrotóxico. Vou tratar especificamente agora sobre educação. Eu gostaria de dizer a você que nos assiste que nós temos uma grande missão. A primeira delas é revogarmos a emenda constitucional 95, que congelou os gastos dos tetos públicos para a saúde e para a educação. E a partir do momento disso, a gente consegue fazer investimento na educação. E investir em educação significa dar 10% do produto interno bruto brasileiro para a educação pública. E instituindo isso, a gente tem que transformar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em fundo permanente de investimento do custo, qualidade e aluno inicial, para que a gente possa instituir maior repasse da União para investimento nas creches e pré-escola. Exemplo como a realidade do município de Taubaté e de tantas realidades de municípios aqui da região metropolitana do Vale, nós temos um déficit da pré-escola e da escola comum fundamental,
causado principalmente por falta de oferta de vaga. Então, para isso, a gente quer instituir 10% do PIB para a educação, para aumentar o repasse para o município. Além disso, nós precisamos cuidar do aluno que está no ensino médio. Antes de tratar especificamente dele, tratarmos da reforma do ensino médio, que trouxe uma característica de reforma profissionalizante para o aluno. E essa característica ela tem que ser pensada setorizada. Não dá mais para instituir uma base nacional curricular comum como foi imposta, sabendo que hoje o estudante não tem atrativo para estar na sala de aula. O estudante deixa de estar na sala de aula porque precisa trabalhar e auxiliar seus pais. A gente precisa investir na possibilidade do primeiro emprego através da ampliação da lei de jovem aprendiz, o preenchimento das vagas de estágio, a cobrança em cima do poder público da contratação desse jovem aprendiz. A gente precisa instituir um programa de bolsa auxílio para que seja opção de curso profissionalizante ou para o nível superior, através de experiência que o estudante possa se dedicar exclusivamente para a educação. Dentre minhas propostas para a educação está instituir 10% da moratória para o FIES, porque hoje o financiamento estudantil, Chico, ele trata especificamente de uma parcela da população que tem uma renda mais baixa e que acessa a universidade privada. E quando acessa a universidade privada, ele não consegue, às vezes, pagar quando termina, que é aquele período de um ano e meio que ele tem para pagar. Sabe por quê? Porque não tem emprego. E para a gente estimular emprego, a gente precisa fazer algo estruturalmente mudanças, que são a reforma tributária. É instituir nesse país a diminuição de impostos, é diminuir impostos da cesta básica ao ponto de isentá-los, é repensarmos a política de desonerações fiscais dada a banqueiros e empresários nesse país, é nós instituirmos também a política de que educação não é mercadoria, educação é direito das pessoas. Então, quando o aluno vai estudar, nós temos que lutar para conseguir uma universidade pública na área de humanas, por exemplo, no Vale do Paraíba, porque possuímos só universidade pública na área de exatas e biológicas. Nós precisamos instituir política de renda cidadã para o jovem que desenvolve pesquisa acadêmica. É voltar às bolsas do CAPES, avançar na graduação, na extensão e na pesquisa. Política de habitação, seja ela por meio de república ou por moradia individual para o estudante, tudo isso faz parte de pacotes de medida que 10% do PIB na educação irá viabilizar. Bacana. Conquistou até meu voto. Bacana, isso que é legal, a juventude, né? 22 anos, Diego. 22 anos, um cara novo, com muito potencial, com muita boas vontades. Isso é interessante na política. Né? A gente sabe que não é tão simples, eu falo isso para as pessoas, as negociações, as articulações, as correntes, as maiorias, as minorias que ocorrem dentro de uma assembleia, dentro de um congresso, não é tão simples. Repito, eu tenho um plano de governo, eu tenho as minhas propostas estabelecidas lá na minha campanha, mas eu deixo claro para a população, como principal plataforma, é o desenvolvimento econômico, como eu citei, é fazer políticas de incentivo para que as indústrias venham para a nossa região. E eu falo para as pessoas nas casas, nas ruas, que eu vou tentar porque eu posso passar 4 anos e não conseguir atrair uma indústria aqui para a região do Vale do Paraíba. E eu deixo bem claro isso, porque na rua a população está desgostosa. Está desgostosa com filosofia, está desgostosa com discurso, está desgostosa com o que tem de podridão na política. Em relação à reeleição, eu sou a favor da reeleição, como meu amigo aqui falou, é um posicionamento dele, desde que o candidato tenha um compromisso, o candidato ele tenha um trabalho, ele tenha... Você falou que é contra, né? Contra. Um candidato que tem um compromisso com o povo, um candidato honesto, um candidato que realmente fez, ele merece ser reeleito. Agora, a eleição hoje ela é dinheiro. A eleição hoje ela é muito cara. Uma eleição hoje ela é visual. Uma eleição hoje é grana. E quem não tem, ainda fica na mão desses deputados que estão em mandato, que tem poder aquisitivo, que fez algumas coisas, que pode estar lá sobressaindo e ser candidato de primeira viagem. No fundo, essa é a primeira eleição oficialmente do fundo partidário. Tu conseguiu chegar a alguma coisa para vocês? Para mim não vem nem um centavo. Deputado estadual, creio que nenhum recebe. Deputado federal, conforme o mandato, conforme algumas linhas de corte que é estabelecido dentro do PT, é assim. Quem está no mandato tem um percentual, e tem alguns escalões, e deputado estadual não tem fundo partidário. E eu vi alguns deputados federais do PT que pegou R$8 mil, R$9 mil. Tem candidatos que pegou valores
bem maiores, que estão no mandato. É uma situação, é um debate também muito crítico em relação ao fundo partidário. Hoje é proibido o financiamento público, o financiamento privado. O financiamento privado. As empresas não podem mais fazer doação física. Só doação física. Daí ela limita muito a pessoa a fazer doação física. E com o fundo partidário, a ideia era acabar com a... E ela tem uma porcentagem do que ela ganhou para poder doar. Tem um percentual para doar. E candidatos que já estão no mandato têm muito mais vantagens em cima de quem está apresentando um nome, apresentando uma proposta, porque ele já tem aqueles vícios no mandato. E quando chega na eleição, é lógico que eles vão estar bem acima da nossa candidatura. E isso é muito lamentável, porque o que se criou em relação ao fundo partidário foi uma coisa diferente, que se você pôr em prática, ela elimina muito, mas muito caixa 2, elimina muito indícios de corrupção. Você vê aí a Friboi, você vê aí essas empresas que estão envolvidas, muitas delas empresas privadas, que fizeram doações para a campanha, que hoje não pode mais. Tem um fundo partidário, mas aqueles vícios que a Lava Jato pegou, deve ser extinto daqui para frente com a aplicação do fundo partidário. Tratando-se de reforma política, né, nós temos proposta também para a área da política dentro da reforma. Primeiro, que é estabelecer o fim do foro privilegiado. É evidente que hoje os deputados não dá mais para ter tanto foro privilegiado e privilégios que não chegam a ser moral diante da realidade do povo brasileiro. Nós precisamos instituir a lei de declaração anual de bens de candidatos, sejam eles eleitos ou comissionados, que estejam durante o mandato, para que eles possam evidentemente declarar e mostrar isso para a população quanto adquiriu bem antes, durante o mandato e após o mandato. É preciso a gente fazer reformas estruturais, instituir no Congresso Nacional uma comissão nacional de discussão do processo eleitoral, para melhor democratizá-lo, seja em termos de televisão, seja em termos de recurso, porque hoje, de fato, fazer campanha como a gente faz, pé no chão, pessoa a pessoa, não é fácil, mas é uma campanha que demanda qualidade, e a qualidade a gente tem a apresentar. O quarto ponto a respeito da reforma política, é necessário que nós façamos reflexão, sim, sobre o fundo partidário. E para isso é preciso estabelecer um diálogo de consulta pública com a população. Dentro da reforma política, nós avançarmos as pautas dos conselhos nacionais. Os conselhos nacionais que desenvolvem resoluções passarem a se tratar como leis. Por quê? Hoje uma resolução de conselho nacional, que seja de educação, de saúde, que tem um caráter técnico, não é tratado como lei porque é somente indicativo ao Congresso. E passarmos a transformar em lei, passa a ter força vinculativa. A gente precisa aproximar a população do processo de construção de um país diferente. Para isso, estabelecermos ampliação do processo de lei de iniciativa popular, processos também relacionados à consulta pública e audiência pública. É preciso que o Congresso avance na proximidade com as pessoas. Não dá para admitir que o político passe só de 4 em 4 anos na vida das pessoas. Além disso, falando não só de reforma política, mas avançando na pauta agora de saúde pública, eu, por exemplo, o ano passado e hoje completou 1 ano e 6 meses que a minha irmã, por exemplo, faleceu com câncer aos seus 19 anos de idade. E isso, passei por muitas dificuldades durante o tratamento, porque isso é a mostra de que cada vez mais você depende de favor de político ou depende de a ordem judicial para conseguir medicação de alto custo, tratamento fora do domicílio, e a gente precisa acabar com isso. E para acabar com isso, nós temos medidas. Instituir 3% do PIB para a saúde pública, além da revogação da PEC 95, como já havia dito anteriormente. É preciso ampliar o RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Nós precisamos avançar na pauta de saúde da mulher, incluir as mulheres trans dentro das políticas de atendimento à saúde, a política de atendimento à obstetria. Hoje, cada vez mais, a medicação de alto custo, lista de cirurgias e práticas de alta complexidade, elas estão travadas e as pessoas não acreditam mais na eficiência do Sistema Único de Saúde. E para retomar isso, a gente precisa instituir uma lei de prazos mínimos e protocolos de transparência de quando você, cidadão, der entrada na sua realidade lá de pedido de medicamento, ou você tem um protocolo e tenha prazo para ter resposta. Para efetivamente a gente trazer transparência para as pessoas. Essas políticas são possíveis? Basta mudar nossos deputados. Porque é evidente que o presidente da República não faz sozinho. E os deputados federais é responsável por grande parte disso. Nós precisamos avançar na política de atenção à mulher negra e o negro de modo geral, porque a política de saúde hoje do negro ela é deficiente.
tomado por base que o país, mais da metade, é população negra. Nós temos uma quantidade de jovens negros sendo mortos hoje pelo Estado ou por fato de crime. A gente tem que discutir a política de drogas dentro da saúde pública. Aumentar a rede de atenção psicossocial, sabe como? Instituindo parcerias públicos-privada ou estimulando consórcio ou dialogando com o governo para que contrate e amplie o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, para nós termos psicólogos e assistentes sociais nos espaços públicos e privados desse país. Bacana, eu creio que a saúde pública ela está um caos. O nosso povo necessita de políticas voltadas para a saúde. Eu fiz muitas visitas, Chico, muitas visitas. Eu estou acompanhando. Eu fechei agora, a partir de que liberou para fazer a campanha, fiz 90 visitas. Visitei 90 famílias e muitas delas tinham pessoas doentes, tinha pessoas que necessitavam de auxílio, necessitavam de transporte. Eu vejo lá na cidade de Pindamonhangaba, onde o prefeito é médico e criou-se uma sensação de que a saúde ela decolaria, não decolou, que o povo necessita de carinho, necessita de atenção. Eu sei que tem muitas ações, muitas opções, muitas políticas que podem ser feitas, mas a gente deve olhar realmente com muita dedicação. A PEC que congelou 95, que congelou os gastos públicos nos próximos 20 anos. Sim. Alguns prefeitos comemoravam, alguns prefeitos elogiavam, alguns prefeitos apoiavam, e hoje já começam a sentir os impactos. Já tem na rede municipal a falta de remédio, já tem a falta de medicamento, já tem a falta de procedimentos para ser feitos na população, e isso é desagradável. Eu estou hoje com um sogro, meu sogro está passando por um momento difícil, ele necessita de uma vaga aqui no regional. Eu sei que antes de ter a vaga, tem que ter esse aconchavo político. Aqui no Hospital Regional em Taubaté. Aqui em Taubaté tem dono, essa vaga tem dono. Tem dono, tem dono. que pedir para alguém, dar o telefone dele aí, não tem que falar para alguém, tem que ter alguém com força política para colocar lá dentro. Isso não deve acontecer. Isso, como o Igor falou, a política é para todos, a saúde é para todos. E aqui em Taubaté eu estou passando um bom bocado dentro da minha família também agora, para conseguir uma internação para o meu sogro, porque ele está em muito mal da saúde. Isso é lamentável, né? É lamentável que a gente... Eu fiz uma cirurgia de veia bilateral essa semana, fiquei 2 dias lá no regional e tive a oportunidade de conversar com várias pessoas. Então a gente vê o que é o sofrimento da saúde. É impressionante. Tinha gente de Pindamonhangaba, gente de Taubaté, enfim, de todo o vale, né? Ali é um hospital que não é de Taubaté mais, né? É do vale, é regional mesmo, a coisa tá feia. Eu até entendo, né? Existem algumas coisas, eu entendo tudo que vocês estão falando, mas, por exemplo, a gente fala na reforma política, a gente fala na reforma, né, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, mas eu discordo um pouquinho. Eu acho que a primeira reforma que nós temos que fazer hoje, eu sou engenheiro, né, ele é advogado, daqui a pouco ele vai chutar minha canela, e fica à vontade, viu? Mas eu acho que o judiciário já passou da hora, eu acho que tem que ser a primeira. Eu acho que um monte de coisa que a gente vem passando, o judiciário tem fala-se do político, mas o judiciário tem culpa nisso diretamente, né, em tudo. E por quê? Por exemplo, nós fizemos uma operação Lava Jato, eu não vou discutir que ela tinha que fazer, só que tem uma coisa, nós não podíamos destruir as empresas, nós tínhamos que prender os corruptores, os corruptos, e não, quer dizer, nós paramos de começamos a ter desemprego, porque nós fomos quebrando as empresas e deixamos de fazer obras públicas. Porque esse país depende de obra pública, não tem por onde, né? É um país de dimensões continentais, não tem saída, né? A tabela de imposto de renda é uma coisa que é
é uma vontade de governo, e o Temer, esse tempo todo, ele fala, eu sou impopular mesmo, mas eu vim para fazer. Aí eu fico toda hora pensando, será que não vai dar na cabeça dele uma hora de ele atualizar essa tabela do imposto de renda? Porque, né? Ainda a respeito da saúde pública, eu gostaria só de ressaltar que nós temos proposta para a pessoa com deficiência, porque hoje é evidente que nós precisamos aumentar os investimentos para a rede Luci Montoro, para oferecimento aqui do Estado, através de cadeiras, insumos e transporte do tratamento fora do domicílio. A gente precisa avançar em investimentos na área, especificamente de tratamentos de alta complexidade, seja de fonoaudiólogo, nutricionista, né? Muitos dependem de alimentação de nutrição integral. A gente tem que avançar nisso, ampliando os recursos para o Estado, trazendo emenda parlamentar para a nossa região. Um ambulatório médico de especialidade. É necessário que não só tenhamos o número X de UBS que nós temos hoje, e esse número que atende a clínica geral, mas aumentarmos a porta de especialistas, e para isso estimularmos a pesquisa e a pós-graduação no país. Através daqueles que cursaram medicina, instituir parcerias do governo federal de bolsa de incentivo à pós-graduação, para aumentar, depois de formados, o trabalho por um período de tempo com diálogo com o governo, um contrato desse pós-graduando dentro do sistema público de saúde, para que possamos imediatamente aumentar o número de especialistas. A gente tem que avançar na política do tratamento home care. Muitas das pessoas hoje, nosso país tem envelhecido, e muitas das doenças cometidas, como Alzheimer, doenças, né, de mal de Parkinson, enfim, outras doenças que infelizmente têm acometido alguns nossos idosos, e essas doenças precisam de tratamento domiciliar. Para isso, nós temos que trazer emenda parlamentar que o deputado recebe, que tem que ser obrigatoriamente 50% na área de saúde, para nós instituirmos compras de viaturas, de ambulâncias, no caso, né, específica, com equipe completa, investimento do município através do Quality, para que possa atender efetivamente a demanda lá da casa. E agora, sobre o assunto especificamente de reformas, né, nós precisamos sim de reformas relacionadas ao judiciário, mas tratar do judiciário é preciso a gente pensar sobre o processo de constitucionalidade, porque nós temos um sistema de freios e contrapesos. A gente não pode intervir enquanto legislativo em todos os aspectos ligados ao judiciário, porque é uma organização que faz parte dos 3 poderes, e uma organização que detém autonomia de autorregulamentação e de auto-organização. Mas é preciso instituir, por exemplo, relacionado principalmente à sabatina de quem vai assumir cargos de ministério. Precisa ter algo claro, porque hoje o ministro é indicado por interesse político e não por meritocracia. A gente precisa rever alguns pontos da Constituição a respeito de quem são realmente os indicados para ocupar cargos de desembargadores, ministros. Proibição, por exemplo, de acumulação de cargo e salário, isso tem que ser revisto mesmo. Auxílio moradia, que isso não é moral. Não é moral nem para os políticos, no legislativo, no executivo, e nem para o judiciário brasileiro. E lógico, nós repensarmos e discutirmos junto com a bancada do Congresso e o Ministério Público a respeito dos limites de atuações, como poder atuar, porque nós temos que defender prerrogativas da advocacia, defender prerrogativas do promotor, mas avançarmos uma coisa que é essencial para a vida hoje do pobre e do brasileiro, na defensoria pública. Infelizmente, cada vez mais que o Estado brasileiro há deficiência, demanda mais atendimento de defensoria pública. E, em razão disso, nós precisamos trazer emendas para aumentar o número de defensorias públicas e atender quando você precisa efetivamente. Não só a OAB, mas a própria defensoria pública enquanto instituição. Quando a gente fala de revogação da emenda constitucional 95, permite que nós abrimos porta para abrir concurso público, e para isso é estabelecer plano de carreira em diálogo com o governo do servidor federal, para que ele possa atingir por meritocracia os cargos a que ele pretende. Nós temos propostas ainda, a gente vai avançar em algumas propostas para a cultura, mas eu vou deixar você falar. Chico, só para interromper, em relação à área da saúde, hoje eu estive em Guaratinguetá com o Dr. João Carlos, que ele é candidato a deputado federal, e essa semana eu tive uma grande satisfação de andar com ele. Eu fui para Bananal, fui para API, fui para Lavrinhas, e a necessidade de um hospital regional no fundo do vale. Aquele povo precisa disso, e eu creio que vai desafogar aqui o Hospital Regional de Taubaté, aqui, o próprio São José dos Campos, e ele tem como proposta fazer as articulações, as discussões de construção de um hospital regional para aquela região. Aquela região é abandonada. Aquela região,
Eu vejo alguns candidatos, alguns deputados, mandar umas emendas de 10, 15 mil reais para calar a boca das pessoas. E lá tem povo, lá tem carinho, lá tem política, lá tem muita necessidade. E às vezes a gente fica enxergando aqui a nossa região, de Pindamonhangaba, de Taubaté, de São José, e eu vejo que aquele fundo do Vale está muito abandonado. Abandonado por políticos, abandonado por candidatos, abandonado por propostas. E ele deixou isso. É claro, eu fiz essa discussão com ele lá, com muitas pessoas, uma proposta de discutir muito a sério para a construção de um hospital regional lá para o fundo do Vale. É uma proposta bacana, eu sei lá no Congresso Nacional articular isso também. Isso é importante porque quando a gente fala de região metropolitana do Vale do Paraíba, nós estamos tratando não só daqui de São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guará, Aparecida e Jacareí. Nós estamos tratando do litoral norte também, da Serra da Mantiqueira e do Vale Histórico, da Serra da Bocaina e toda a região do Bananal, Cruzeiro e ali Lorena, são regiões que demandam um alto atendimento de política pública. Quando a gente fala em avançar em política pública, a gente está falando também de avançar em política socioassistencial. E essa política socioassistencial significa dizer que nós precisamos aumentar a porta de entrada do Sistema Único de Assistente Social, instituindo o CRAS e CREAS, o Centro de Referência à Assistência Social, o Centro de Referência Especializado à Assistência Social, que demanda de alta complexidade, a Proteção Básica Especial. São todas instituições e poderes que podem articular através de emendas que a gente consiga trazer melhor infraestrutura. Mas não basta só resolver isso e colocando o número de assistentes sociais e não resolvemos o outro lado, que é a capacidade de renda das pessoas. O primeiro ponto é nós rediscutirmos os modais de transporte público, discutirmos a respeito do meio ambiente. Que meio ambiente nós estamos construindo para o nosso vale, para o nosso país? A proteção ambiental e mais do que isso. Nós rediscutimos, por exemplo, a monocultura do eucalipto. É estimularmos no município um negócio chamado economia criativa, para que se dê oportunidade para o artista da cidade, para o pequeno agricultor, para que ele possa, de forma orgânica, de forma ali de monocultura, ele possa exercer e ter voz e ter vez, e mais do que isso, ter própria renda. Porque é preciso estimular o crescimento do empreendedorismo. O microempreendedor hoje que abre uma empresa, ele fica vinculado ao banco a pagar lá R$53 de taxa por mês e depois não pode fechar mais. A gente precisa rediscutir simplificação tributária, e a reforma tributária, quando institui imposto progressivo de acordo com a capacidade de renda das pessoas, institui mais igualdade, o poder de equidade diante das pessoas. Mais do que isso, nós precisamos voltar com a política de renda, nós rediscutirmos a reforma trabalhista e fazermos a revogação da atual que se encontra e submetermos à consulta popular aquilo que é ponto necessário a respeito do trabalho. Estimular o crescimento desse país necessita de investimento e garantia da política macroeconômica. Não dá mais para termos meta de superávit primário, que é o que é a dívida pública brasileira. Nós precisamos discutir a auditoria da dívida pública para que a gente possa trazer confiança de investimento, aumentar a porta de entrada das indústrias, mas com sustentabilidade e responsabilidade social. Na divulgação do programa de hoje, só para vocês terem uma ideia, foram feitas 10 linhas de transmissão, né, do WhatsApp, que já alcançou aí 2.560 pessoas. Isso só com o WhatsApp. Sem contar de vocês, o que vocês fizeram, isso das nossas. Do Face, a chamada pela TV. Então nós atingimos aí, o Dimas depois pode me falar em números lá certos, mas eu dei uma olhada, a gente atingiu quase 7 mil pessoas, ontem e hoje, só com a divulgação do nome de vocês. Então, quando vocês verem essas folhas aqui na minha mão, são perguntas que vieram para vocês. Então, eu vou separar, porque, por exemplo, Taubaté veio para o Igor sobre a Câmara Municipal. Tudo que está acontecendo na Câmara Municipal veio para o Igor. E para o Vela veio muita coisa sobre Curucutu, sobre a Companhia Industrial Antiga Cícero Prado, né, que hoje está quebrada, né? Está na massa falida. Massa falida. Então, depois eu gostaria, porque estou dizendo que são 7 mil, mas várias dessas pessoas se manifestaram pedindo para você falar sobre o que vocês fizeram. O Sindicato dos Metalúrgicos teve uma
uma participação efetiva lá, pelo que eles falam. Lógico que não atende todo mundo, tem alguns que falam mal, reclamam, e outros que elogiam. E sobre a Câmara Municipal, sobre a farra das viagens, tudo, está tudo aqui. Então, se vocês quiserem que eu passe as perguntas, eu falando isso, vocês... Não, já dá para responder. Dá para responder. Tá? A Nobrecel é uma indústria muito tradicional em Pinda. Foi lá, Desores, Cícero Prado, hoje é a Nobrecel. Ela fechou em 2013 e deixou 600 trabalhadores a ver navio, sem receber. Esse número tem nas perguntas. Tem nas perguntas, são 600 famílias, 600 sonhos, 600 contas, 600 rescisões contratuais que elas não foram quitadas, que elas não pagaram. E foi pelo processo de falência, de recuperação judicial. O juiz nomeou uma administradora, que ela estava fazendo todos os trâmites, e nesse período os trabalhadores estavam ociosos, estavam tranquilos, aguardando o processo judicial para que pudesse receber. Até determinado ponto teve algumas irregularidades, alguns atos ilícitos que a administradora então fez, o juiz deportou e convocou um outro administrador, e aí os trabalhadores se mobilizaram. Os trabalhadores se organizaram, e lá eu, enquanto presidente do sindicato, há 2 anos, estou na luta com esses trabalhadores. Já fizemos paralisações em rodovias, paralisamos ali. Eles falaram tudo isso que você está falando, muitas coisas que você está falando aí, né? As perguntas estão lá. A rodovia ali, que vai até Moreira César, em frente à Nobrecel, 2 atos em frente ao Fórum Trabalhista, fizemos passeatas, chegamos lá, questionamos o juiz, panfletagem na praça, enchemos a Câmara Municipal de Vereadores, reuniões com o prefeito, reuniões com o juiz, reuniões com isso, aquilo. Agora formou-se uma comissão, tem lá uma associação dos trabalhadores, nomearam uma advogada, que ela está lá representando os trabalhadores, e ainda o juiz não se posicionou. O juiz ainda está analisando os autos, está analisando o processo, e é lamentável, porque a cada semana eu participo das negociações, das reuniões com essas pessoas. São 600 famílias, são ali... São 2.500 pessoas. Quase 2.000 pessoas que estão diretamente envolvidas nesse caso. E eu tenho muito carinho com esses trabalhadores, faço as reuniões, participo dos protestos, e a gente, infelizmente, pessoal, dependemos da organização do judiciário, dependemos das articulações dos juízes com administradores, dependemos da justiça. Não dá para fazer, não dá para questionar, não dá para querer antecipar as decisões. Precisamos ter paciência. É duro porque a cada semana, a cada mês, a gente ouve algumas notícias tristes que pessoas faleceram. E ali são sonhos, são vidas, são 30 anos de empresa. Imagina a pessoa trabalhar 30 anos na empresa, ela fecha e não paga os trabalhadores. E tem uma discussão lá política, que tem lá um terreno, tem lá a empresa, tem lá a igreja, tem lá aquela história de Curucutuba que é muito charmosa, né? O Cícero Prado, o fundador, ele construiu a empresa e ele automaticamente fez o vilarejo, fez a indústria, fez o cinema, fez o campo de futebol, e ali tem tudo isso ainda. Ali está tudo em pé. E tem pessoas que querem tombar a igreja, tombar a portaria, tombar algumas áreas, e a gente sabe que se tombar, entrar em processo de tombamento, é difícil de vender. E se não vender, não consegue pagar. E algumas pessoas pedem para que as empresas realmente comprem a Nobrecel, façam com que ela funcione e volte a produzir papel. Só que está defasada, já está maquinário ultrapassado, não dá mais. Mas a gente está aí na luta. O que ele precisar, pode contar com um companheiro aqui. São muitas famílias, e ali passou muita gente por Curucutuba. 1/3 de Pinda tem laços com Curucutuba, ou nasceu, ou tem familiares, ou trabalhou ali. Ali era referência em relação à empresa, a emprego, né? E a gente está ali na luta. Infelizmente, não tem boas notícias, boas informações. Temos que aguardar os próximos capítulos. Está na mão do juiz, está na mão dos administradores, e hoje vocês se organizaram ainda mais, tem lá uma associação, pode ter certeza, meus amigos aí da Nobrecel, aí de Moreira César, de Pindamonhangaba, do Vale do Paraíba, que o companheiro aqui está junto nessa luta.
Vamos lá, falar sobre Câmara Municipal. Eu não sei ao certo os questionamentos, depois se você quiser ler as perguntas, fique à vontade, mas a Câmara Municipal de Taubaté, nós temos sim, de fato, deficiência a respeito do modo de que se faz as discussões internas. O primeiro ponto que eu discuto é o modelo de audiência pública. Não dá para admitir aquele vidro que separa as pessoas, especificamente da Câmara de Taubaté, dos vereadores. O segundo ponto é o tempo de fala que possui o munícipe e o cidadão que participa da audiência pública e o tempo de resposta que possui do outro lado o representante do órgão público a qual está sendo sabatinado ou que apresenta lá as suas propostas e o metas. Ele está nos últimos 5 minutinhos. Tá. O terceiro ponto é a respeito do número de vereadores. Não, eu não concordo com a bancada do Amém, sinto muito, doa quem doer. De fato, a gente tem que instituir política pública e discutir quantas vezes for necessário. Não dá para ter farra de viagem, porque por isso que eu defendo reformas internas, políticas, mas que possam, principalmente, dar vez e voz para que as pessoas possam exercer seu direito de fala na tribuna livre. Bom, Dimas, depois eu vou passar algumas coisas. Está aqui a Thaís Fernanda, está te acompanhando, está deixando um abraço. Tá falando. Obrigado. Tem a Débora Azevedo, lá de Rio Claro, ela já te acompanhou na outra vez. Ela morou em Pinda, está dizendo que... Um abraço, Débora. Você vai ter voto em Rio Claro. Aí, bacana, obrigado. Tá? E daí eu vou deixar vocês, vou dividir 1 minuto e meio para cada um se despedir e deixar o número dos 6 aí, alguma coisa. Pode? Vamos renovar com qualidade. É momento de nós trazermos moralidade na política, é momento de nós termos transparência do processo eleitoral, é momento da juventude ocupar os espaços de poder e decisão e ocupar com qualidade. É momento de nós termos projeto para que a cultura, para que o desenvolvimento das cidades possam efetivamente trabalhar sobre a pauta da pessoa humana. E para isso, nós temos projeto. Pesquise lá na rede social, meu nome é Igor Cauê, Igor com H, Cauê com C. Pesquise minhas propostas, minha vida pública, eu me preparei e nesse momento me lanço candidato a deputado federal. Talvez as pessoas possam falar, por que votar no jovem? É porque a gente precisa de renovar com qualidade. Meu número é 5087, repito, 5087. No dia lá, 7 de outubro, tenha certeza de que nós, além do dia 7, estaremos juntos na rua, na rede e dando voz a todos que não tiveram voz até este momento. É o momento da juventude, a negritude, os LGBTs, a diversidade, os índios, os pobres desse país passar a ocupar espaço de poder e decisão. E é com o meu nome lá no Congresso, Igor Cauê para deputado federal 5087. Bacana, Igor. Uma satisfação, Chico, Igor e a todos os telespectadores aqui da TV Cidade. E deixo aqui um recado. A minha candidatura começou com o anseio e os desejos dos trabalhadores. Sou presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda há 10 anos. Fiz muitas greves, fiz muitas passeatas, fiz muitos protestos. Hoje eu me sinto mais preparado, também sou bacharel em Direito, me formei aqui na Unital, e eu sinto que o diálogo, que a conversa, que a negociação, ela deve prevalecer. E a construção da minha candidatura se deve justamente à vontade dos trabalhadores. Eu fui na base, eu perguntei para os trabalhadores se eles entenderam que era o momento do velo, eles aprovaram, mandaram para a Assembleia. Eu sou candidato a deputado estadual, uma campanha do amor, uma campanha da paz, uma campanha sem atacar os adversários. Há 4 meses estou fazendo campanha, fazendo as visitas, e agora que liberou, eu tenho andado a cada dia em cidades da região. Eu tenho andado muito no Vale do Paraíba, estou conhecendo muita cidade que eu não conheci, mas muito lugar, muita gente, e a parte da tarde eu ando em Pindamonhangaba. É uma campanha realmente para não esquentar, para não testar meu nome, é para ganhar, é para representar. A classe trabalhadora, os trabalhadores, os operários, os oprimidos foram massacrados. E a gente está aqui com o nome à disposição. Sou candidato a deputado estadual pela primeira vez. A política está desacreditada, mas eu tenho certeza que a ética, que a vontade, que o amor vai superar o ódio. Não podemos dividir mais uma vez o nosso país. A política é necessária, tem que ser conversada, tem que ser discutida. Sou Elivelto Vela, candidato a deputado estadual 13321. 13321, o candidato que vai representar os trabalhadores, vai representar realmente a classe que mais necessita. Obrigado a todos. Eu termino deixando um abraço para a Débora Azevedo, que faz aniversário dia 3 de outubro. Ela colocou aqui, então, dia 3 vai estar no meio da semana. Parabéns, Débora. Deixamos um abraço para a Débora lá. Tá? Gente, muito obrigado por a gente estar aí.
Parece que 1 hora é muito tempo, é rápido, foi muito bom. Depois, as perguntas de Curucutuba mais eu posso passar para você, Ok. e as da Câmara Municipal também. Muito obrigado pela presença, boa sorte nessa eleição, e a população precisa de gente como vocês. Obrigado. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621 4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.